Perseguindo o cangaceiro, que é um homem destemido no Nordeste brasileiro. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Sergipe e Bahia foram os estados brasileiros que guerrearam anos sem conta os grupos bandoleiros que infestaram todo o chão nordestino. Tropas e mais tropas vagaram pelos ermos das caatingas, na perseguição incessante, expostos e sujeitos a toda espécie de perigos que o rigor da campanha fatigante os fazia enfrentar. Luta sangrenta que via varar anos e mais anos, aumentando cada vez mais o sofrimento e agonia do homem do campo, assim como os responsáveis pela manutenção da ordem, que padeciam sentindo o orgulho ferido, sem poderem nada realizar para impedir a crescente força cada vez maior das grandes estrelas do cangaço. Esses mantenedores da lei não possuíam condições e nem meios para exterminar o grande flagelo oriundo do banditismo. Lendários e famosos, respeitados e temidos, receberam de seus superiores a delicada incumbência de comandar forças militares que adentravam as caatingas com o nome temível e violento de volante do governo. Homens que, como os maiores do cangaço, se tornaram lendas na odisseia cruenta da guerra cangaceira. Poderíamos citar nomes e mais nomes de bravos chefes de volantes, heróis de envergadura de Clementino José Furtado, ao cunhado de Quelé do Pajeú, que em outros tempos havia sido um cangaceiro lá das bandas de Triunfo, para depois servir ao governo de Pernambuco, comandando uma volante famosa e extraordinária, apelidada de Pente Fino. Ninguém esquece as façanhas dos dois nazarenos, Manuel de Souza Neto, o falado Mané Neto, e Odilon Flor. Ainda Luiz Mariano da Cruz, Teófanes Ferraz Torres, que se celebrizou por ter sido o autor da prisão do luminar Antônio Silvino, o grande rifle de ouro do Nordeste. João Bezerra da Silva, célebre matador de Lampião. O baiano Liberato de Carvalho, destemido comandante de forças daquele estado. José Lucena de Albuquerque, Maranhão, afamado chefe das tropas alagoanas de repressão ao banditismo e cruel matador de José Ferreira da Silva, pai de Virgulino. Ainda Davi Jurubeba, Arsênio de Souza, Opitatugueiros e tantos outros que pelejaram com os fascinorosos dos sertões, uns realmente caçando bandidos e muitos outros se espalhando pela imensidão das caatingas, adentrando matas e cerrados, sem pensar em caçar cangaceiro, mas com o intento único de beneficiar-se da caótica situação reinante nos campos pisados pelos bandoleiros, em nome de uma lei que indignamente se arvoravam de representantes, espoliavam e maltratavam ao máximo o homem e a vida daquele inculto e desconhecido mundo. Pernambuco, Meca dos volantes, paraíso das grandes vinditas, é o estado natal daquele que pode ser considerado o maior comandante de volante, o célebre José Osório de Farias, o lendário Zé Rufino, nascido a 20 de fevereiro de 1906, na cidade de São José do Belmonte. Seus pais se chamavam
Osório Gomes de Farias e Maria Rufino da Conceição, residentes na fazenda Vai Querendo, família agressa da terra bravia do Ceará, vitimada por velhas e perigosas pendengas com os bezerras. Gente forte que os obrigara a abandonar seu solo e procurar vida nova nas regiões sertanejas do grande estado nordestino. Um misterioso caos dava conta que Zé Rufino e Lampião vinham do tronco de uma mesma árvore genealógica cearense. Ambos, porém, nascidos no sertão pernambucano. Se verdade ou lenda, o que se sabe com absoluta certeza é que os dois notáveis caboclos possuíam elos dos mais íntimos. Como se sabe, suas famílias foram agressas do Ceará, sendo que Lampião tinha apenas o pai, filho daquele estado, uma vez que sua mãe, Dona Maria Vieira Lopes, era filha de Manuel Pedro Lopes e Dona Maria Jacosa Vieira, todos filhos do Pajeú. Possuíam também uma aparência física verdadeiramente impressionante. Eram iguais na cor, na estatura, no formato, nos modos, na valentia, além de uma inteligência fora dos padrões normais daquela gente. Ainda tocavam fole, faziam perneiras e gibão, sapatos e rolos, ambos extraordinariamente bons no coice do mosquetão. Tempos depois, recebe uma mensagem do coronel João Novaes, que o induz a seguir para o estado da Bahia, justamente para lá perseguir e combater o famoso conterrâneo que se bandeara para os sertões sergipano e baiano. E lá se vai o rapaz de São João de Belmonte, com mais 3 parentes para o estado da Bahia, mais precisamente para a cidade de Jeremoabo, sede naquele estado da campanha de repressão ao banditismo. Vem aí o começo da guerra particular e feroz travada entre os dois pernambucanos, numa medição de forças que durou longos anos. Espetacular disputa onde caçado e caçador mostravam toda a grandeza de suas proezas e bravuras. Em pouco tempo, vemos Zé Rufino comandando uma volante, já então iniciado nos caminhos da fama. Usando sua rara inteligência, ele escolhe 20 homens para com ele trabalhar. Os escolhidos eram destemidos e valentes, portadores mesmo de uma coragem muito acima dos limites da normalidade e da imaginação humana. Todos experientes mateiros que, sob o comando seguro e capaz do filho de seu Osório, escreveram páginas repletas de heroísmo e glórias, escrita pelo fogo ardente e mortal, expelido pela boca negra de suas temidas armas. Levando-se em conta que nem todos começaram e terminaram juntos toda a campanha, de uma forma geral, a maioria sempre esteve junta, formando no mesmo grupo, com apenas uma outra mudança que o passar dos anos exigia. Os grandes nomes da volante foram os seguintes: além do notável comandante, haviam 2 cabos, Arthur Figueiredo e Miguel Bezerra, também conhecido como Miguel de Contança, o Gervásio, que era o rastejador, aliás, um dos melhores, os soldados Leonídio Besouro Capão, João Doutor, João Severiano, Zé Serra Negra, Paulino de Belo, que é o Paulo da Tavinha, Bentivi, Alípio, Zé Monteiro, Jovino Juazeiro, Ercílio Novaes, João Fuiço, João Venâncio, Zé Firmino de Matos, Valdemar e o João Redondo. Nessa volante trabalhou também Badu Feitosa, que poderia ter sido um dos mais famosos, mas foi expulso da volante,
Zé Rufino e seus comandados eram aquartelados no então povoado Serra Negra, no estado da Bahia, nas divisas com o estado de Sergipe, berço do clã dos Carvalhos, descendência familiar completamente diversa dos lendários Carvalhos de Pernambuco, que sustentaram a tenebrosa guerra com os Pereiras, comandados pelos famosos Padre Pereira, Luiz Padre, Sinhó Pereira, Né Dado e tantos outros bravos. Os Carvalhos de Serra Negra eram senhores de Cutelo e Baraço, e o tenente João Maria era o grande chefe do clã, do povoado e das redondezas. Nesse povoado, Zé Rufino fez o seu ponto de partida para as ferozes batalhas contra os grupos de bandoleiros que infestavam os sertões da Bahia e de Sergipe. Zé Rufino e seus homens eram um dos grandes pontos de referência que ajudavam a alimentar as rezas, as crendices e o misticismo da gente sertaneja. Toda sertanejada achava e ainda acha que os componentes dessa volante viviam protegidos pelas mandingas e rezas fortes da Negra Velha da Serra, famosa pelas suas orações e patuás, razão pela qual os dessa volante jamais saíam feridos dos combates. Contam-se verdadeiros milagres acontecidos durante perigosos tiroteios, quando somente uma proteção superior ajudava os valentes de Zé Rufino a se livrarem das mortíferas balas dos medonhos inimigos. O massacre dessa volante era o grande sonho, não só de Lampião, mas de toda a cangaceirada. Bom, o que se sabe, dentro do critério da mais pura verdade, se pelas rezas ou crendices, ou ainda por qualquer outro mistério, é que os membros daquela lendária volante, homens que destemidamente enfrentavam na guerra medonha dos sertões os valentões do cangaço, vivendo quase sempre expostos aos enormes perigos dos mortais recontros, milagrosamente, nenhum deles foi morto ou sequer baleado. Portanto, não se compreende qual a força ou o poder dessa volante que tanto brigou, tanto guerreou, tantos bandidos matou ou feriu, sem sofrer qualquer baixa. Que estranho poder envolvia e amparava Zé Rufino e os seus. Por que as balas inimigas não atingiam o comandante nem os seus comandados? Este foi caso único em toda a história da Guerra Cangaceira. Para o povo, tudo não passava das rezas daquela negra, protetora da volante, ou talvez a mão divina auxiliando e guiando os bravos componentes da volante. Mas é claro, se deve reconhecer dentro de toda essa sorte ou proteção maior, via-se a apurada técnica e a maestria do genial comandante, que sabia como poucos enfrentar os mais duros combates, usando perfeitas táticas e magistrais manobras. Zé Rufino quase sempre conduzia a sorte para o lado da sua volante. Ao contrário de tantos outros comandantes, Zé Rufino procurava sempre se esmerar e se fazer respeitar, não só pelos bandoleiros, mas por todos que nos sertões viviam, e mais ainda, pelos seus subordinados e superiores. Zé Rufino é um daqueles que fazem parte da gloriosa dinastia dos bravos guerreiros da história sangrenta. Daqueles que, de um lado ou de outro, se enfrentaram na guerra sertaneja. É um dos lendários titãs, cujos bacamartes faziam todo o sertão apequenar debaixo de suas duras ameaças. Portanto, não seria exagero juntar-se a essa pleidade de titãs, homens como o próprio Zé Rufino, Miguel e Arthur, os dois cabos de sua perigosa volante, Mané Velho ou Antônio Jacó, a fera de Santa Brígida, os nazarenos Mané Neto e Odilon Flor, os baianos Besouro e Leonildo,
e tantos outros que formaram desta constelação que iluminou o universo cruento Quando terminou a campanha, das terríveis eu lutas, fiquei aqui em Jaraguá, pendengas e batalhas comprei que estão umas escritos fazendas aqui, no livro Rubro da história sertaneja. O coronel Zé Rufino vai voltar pra o sertão. Aí vem José Rufino perseguindo o cangaceiro.